E o Agromotor Brasil está de volta, trazendo informações importantes para a sua tomada de decisão, para o seu planejamento estratégico. De que adianta fazer um grande investimento, usar a tecnologia e se esquecer de um detalhe muito importante que vai decidir a sua produção. Eu estou falando do clima. E para passar esses detalhes, esses entendimentos para você, aí na sua tomada de decisão, ao meu lado hoje eu estou com o professor Dr. Paulo Centelhas da Exalc, que vai explicar para a gente esse panorama, prestar mais atenção no clima, porque é ele que interfere no final das contas a produtividade. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado aí pelo convite, oportunidade de estar aqui com vocês. E a gente vai estar falando um pouquinho realmente de um dos principais fatores que impõem o risco na atividade agrícola, que é o clima e sua variabilidade. Então vamos começar? Tem um diferencial entre o clima e também, principalmente, clima e tempo. Qual que é a diferença desses dois termos que a gente acha que é a mesma coisa e não é? Na realidade, esses dois termos eles se confundem, mas sempre que a gente estiver se referindo à condição do tempo, é aquela condição específica de um determinado momento, um determinado dia, um evento meteorológico que ocorreu numa determinada região, num determinado dia, como eu já disse. E quando a gente fala de clima, na realidade, é esse sequenciamento dessas condições do tempo que vão gerar uma estatística dessa informação. Então, a condição média representa a condição do clima, enquanto que a condição do momento representa a condição do tempo. Então, as condições do tempo são necessárias para se determinar as condições do clima. Perfeito. Agora que você já captou a diferença dessas duas palavras, vamos falar agora sobre a tecnologia. Para minimizar, então, esses efeitos climáticos, a tecnologia se faz muito necessária? Olha, como o clima e sua variabilidade, né? Então, as condições do tempo a gente não consegue controlar. Na realidade, o que a gente tem que fazer com a agricultura é sempre buscar alternativas para se adaptar a essas condições e, consequentemente, tecnologia é muito importante nesse contexto. Além disso, como se adaptar, então, a essas mudanças? Principalmente agora que a gente tem sentido mais os efeitos do Laninha, do El Niño, nesses últimos anos, como se adaptar a essa mudança? Muito bem, aí também cabe uma distinção, né? Quando a gente fala El Niño, Laninha, esse é um dos principais eventos que são responsáveis pela variabilidade do clima. Então, essa oscilação que a gente observa de uma safra para outra ao longo do ano também, todas essas variações que fogem do que a gente entende como padrão médio, essas são causadas por eventos naturais, fenômenos naturais, como o El Niño, oscilação sul, que a fase quente é o El Niño, fase fria é a Laninha. Então, esse evento ele gera variabilidade. Agora, quando a gente fala em mudanças climáticas, isso está mais associado à questão da mudança da média, daquelas condições médias como eu expliquei no começo. Então, essa alteração do clima, quer dizer, mudança de longos períodos, como o aquecimento global, aumento das temperaturas, consequência em muito da ação antrópica, né? Apesar de que existe alguma controvérsia em relação a isso, mas para se adaptar à variabilidade, a gente precisa criar flexibilidade no nosso sistema de tomada de decisão. Então, vamos imaginar que nós estejamos numa condição, como está prognosticado aí para o próximo semestre, que é a volta do El Niño. O El Niño normalmente gera chuvas acima do normal na região sul do país e chuvas abaixo do normal, principalmente na região do Mapitoba, né? Conhecido como Mapitoba, na região norte e nordeste. Então, chuvas acima do normal na região sul, muito provavelmente vão levar a mais problemas fitossanitários. No caso da soja, por exemplo, a ferrugem asiática. Então, nessas condições, o agricultor de antemão já sabe que ele vai ter que usar o quê? Uma melhor estratégia de controle da doença. Em contraposição, o pessoal que está lá no Mapitoba, já sabendo que é um El Niño, que vai ter condição de chuvas abaixo do normal, eles já tem que começar a pensar o quê? No posicionamento do material genético que eles vão usar na próxima safra. Ele não pode usar um material de alto teto produtivo, sendo que esses materiais são mais suscetíveis à seca. Então, a opção por materiais que sejam mais tolerantes à seca, que tenham principalmente maior tolerância a ataque de pragas, porque na condição seca as pragas costumam ser mais incisivas, né? Costumam atacar mais. Então, isso já permite o quê? As tomadas de decisão. No contexto da mudança climática, aí já mais a longo prazo, o que a gente vem observando, por exemplo, de aumentos das temperaturas, a gente vai ter que ir buscando gradativamente ações que nos permitam manter a agricultura com atividade sustentável. Nisso, a tecnologia é fundamental. Então, tanto a tecnologia para desenvolver novos materiais genéticos que possam
ser utilizados nessas condições de maior temperatura. Produtos que permitam proteger a cultura de condições meteorológicas mais adversas, como altas temperaturas, uma incidência maior de radiação solar. Então, isso são só alguns exemplos de algumas das tecnologias que a gente pode estar usando para contornar e se adaptar a essa situação das mudanças climáticas, mesmo porque a gente não tem como evitar isso, né? Então, a nossa função como engenheiros agrônomos é nos adaptar a essas situações para tentar minimizar os impactos. E essas informações, elas são acessíveis à população, que geralmente a gente observa que, apesar de estar aí para todo mundo ver, não é todo produtor ainda que está atento a isso. O senhor acredita que já está mudando? O produtor está cada vez mais antenado, mais informado, está indo atrás? Olha, acho que um ponto fundamental nessa questão que você está fazendo é a questão da extensão rural. Infelizmente, hoje no Brasil, a extensão rural ela ocorre de uma forma ainda muito modesta em algumas regiões, pela própria desestruturação do nosso sistema de extensão rural, o sistema do governo. Então, a gente depende muito hoje das empresas, né, e dos institutos de pesquisa e universidades que tentam, né, na medida do possível, levar essas informações aos produtores. Mas eu acredito muito mais na atuação das empresas que, junto com os seus representantes de vendas, com os seus técnicos, né, possam estar levando essas informações para os produtores. E eventos técnicos é uma forma muito eficiente de levar essa informação. Então, hoje no Brasil cresceu muito o número de eventos técnicos. Na semana passada, ou algum tempo atrás, eu estava no Congresso Brasileiro de Soja, onde também a gente teve uma participação muito grande de produtores, né? O que normalmente você fala, é um congresso científico. Não, passou a ser um congresso técnico, onde os produtores vão lá para buscar informações. Então, esses eventos tecnológicos, esses eventos técnicos que permitam levar as informações e as tecnologias mais recentes para os produtores, eu acho que é fundamental nesse processo de extensão aí, né? Professor, e só para a gente poder concluir, quais as informações são importantes para a gente repassar para o público que está nos acompanhando em relação ao clima? O que esperar agora nessa próxima safra ou nas próximas safras? Tem um estudo, um panorama já que sinaliza? Na verdade, é muito difícil a gente conseguir prever tempo de longo período, né? Então, a gente prevê o que vai acontecer, por exemplo, nos próximos meses, né? Ainda mais na próxima safra, né? A atmosfera é um sistema extremamente caótico, extremamente complexo, então a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer essas previsões. Existem projeções, essas projeções elas têm um grau de incerteza muito grande, mas hoje o que a gente tem de disponível são as previsões climáticas, que são previsões probabilísticas. Então, para a próxima safra, o que está indicando, pelo menos para o início da próxima safra, é a volta do fenômeno El Niño, e isso já com indicativo de que vamos ter aí situações, do ponto de vista hídrico, principalmente, melhores para a região sul do país, centro-sul do país, e uma situação talvez um pouco mais crítica para a região situada mais ao norte, nordeste. Ou seja, os agricultores já têm que começar a pensar em como contornar esses problemas e aí, de novo, a tecnologia, principalmente os produtos que são produtos protetores, escolha de melhores materiais genéticos para cada situação, né? Preparo profundo do solo, que é uma técnica que na realidade não dá se fazer de um ano para outro, mas que tem que ser construído ao longo do tempo. Então tudo isso vem ajudar as culturas e os produtores a terem maior resiliência, ou seja, fazer da agricultura uma atividade mais sustentável e com menos variação, independentemente das variações que ocorram do clima. Olha, nós agradecemos aqui ao professor Dr. Paulo Sintelhas, da Exalto, por todas essas informações. Tem que ficar de olho no clima mesmo, e eu também vejo cada vez mais os produtores interessados, indo atrás dessas informações. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. É o Agromotor Brasil, trazendo sempre informações importantes para a sua tomada de decisão. Hora do intervalo comercial, mas não sai daí não, a gente volta daqui a pouquinho. E no próximo bloco, a nossa equipe testou o modelo 2651 da Actros, um peso pesado fácil de dirigir da Mercedes-Benz, dotado de muita tecnologia. É daqui a pouco, depois do intervalo.